orçamento de 55 milhões e superando Deadpool com mais de 1 bilhão de bilheteria, o Coringa é a mais fantástica produção do ano de 2020. Nessa live você vai descobrir os mistérios, as questões e tudo mais sobre essa fantástica obra do cinema. Bem-vindos! Olá pessoal, que se liga nessa live sobre o filme estreado no ano passado, 2020, que é o Coringa. Um dos filmes mais emblemáticos ou o mais emblemático de 2020. O filme Coringa, além de ser uma produção com um orçamento relativamente alto, 55 milhões, é uma produção que superou Deadpool, como a gente falou na introdução do vídeo. Nesse sentido, o Coringa, em alguns aspectos, filme estrelado pelo Joaquin Phoenix, que é um dos mais brilhantes atores do cinema, que tem uma longa trajetória dentro do cinema. Supera Deadpool, que é um filme com orçamento de 59 milhões, mas, como foi dito, o filme do Coringa em bilheteria superou. Joaquin Phoenix supera também, em alguns aspectos, o Heath Ledger, no filme Batman Cavaleiro das Trevas. O Ledger, ele brilha mais que o próprio Batman, estrelado pelo Ben Affleck. Então, nessa live que a gente quer realmente desvendar quais são os meandros, quais são os aspectos desse fantástico filme, que é o Coringa. Vamos em frente, então. A primeira ideia é a ideia do produtor do filme, do diretor do filme, que é o Todd Phillips. O Todd, ele tem na sua carreira nada menos que filmes como Se Beber Não Case, Nasce uma Estrela, que conta a fantástica história da Lady Gaga, um filme, né, brilhante, dentre outros muitos filmes da sua carreira. São 20 anos de estrada e 19 filmes lançados, ou seja, não é um diretor que começou ontem. E essa é uma das causas do grande sucesso do filme O Coringa. A primeira ideia é a ideia do produtor do filme, do diretor do filme, que é o Todd Phillips. O Todd, ele tem na sua carreira nada menos que filmes como Se Beber Não Case, Nasce uma Estrela, que conta a fantástica história da Lady Gaga, um filme, né, brilhante, dentre outros muitos filmes da sua carreira. São 20 anos de estrada e 19 filmes lançados, ou seja, não é um diretor que começou ontem. E essa é uma das causas do grande sucesso do filme O Coringa. O filme foi campeão de reclamações no Reino Unido por conta da questão da faixa etária de idade, porque foi um filme estabelecido com idade mínima para 15 anos, mas que em alguns países, inclusive no Reino Unido, se discutiu que se não era um filme para 18 anos. Porque não são realmente cenas de violência cotidianas. Não, o filme tem cenas de violência muito fortes. E por conta disso, pode, né, dentro daquilo que a psicologia explica, causar alguns transtornos, principalmente se crianças vierem assistir esse filme. De fato, é um filme muito violento. Então ele foi polêmico desde antes do seu lançamento. Essa é que é a verdade, né? Nós temos, ao longo da história, vários coringas, né? Jack Nicholson, o próprio Heath Ledger e agora o Joaquin Phoenix. E, de fato, até o Heath Ledger
não se havia discutido, por exemplo, se o Coringa seria ainda um coadjuvante dentro da trilogia do Batman, sendo o Batman o personagem principal do HQ, né, da Marvel, enfim. Mas a partir do Heath Ledger, isso mudou. Isso mudou tanto que o filme Coringa, ele nasce justamente dessa brilhante, mas brilhante mesmo atuação do Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas. Joaquin Phoenix, então, leva a estatueta de melhor ator, né? Mas o filme ele passa por várias indicações. Ele tem várias indicações não só em relação ao Oscar, mas em relação a muitos outros prêmios, né? Então, de fato, ele se tornou o filme. O filme decide dar uma identidade ao Coringa e segue, então, a história de Arthur Fleck, que é o nome do personagem que vai se tornar o Coringa vivido na pele do Joaquim. Um homem lutando para se integrar à sociedade, totalmente despedaçada de Gotham. Gotham é um aspecto das nossas cidades, é um arquétipo das nossas cidades. E no filme, o Arthur Fleck, ele é um cara fracassado, completamente fracassado, que atua como palhaço durante o dia e que vai tentar a sorte como comediante stand-up à noite, né? Então, a história ela se passa entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, que não é só em Gotham, que é um contexto de ebulições sociais, né, mas se vive no mundo inteiro esse contexto. Questão da França, em 1968, né, as manifestações na Champs-Élysées, manifestações na Europa como um todo, né, no Brasil, a questão do regime militar, questão da Guerra Fria, né, uma questão mundial também, entre Estados Unidos e Rússia, principalmente, as ameaças comunistas, a questão da luta de classes, né, o início da ascensão do pseudo-comunismo no Brasil, a ascensão do Partido dos Trabalhadores e a questão neoliberal surgindo aí já nos anos 80, no final dos anos 80. Então o filme, ele, de antemão, ele vem questionar justamente isso. Qual é o lugar do pobre e do fracassado nessa sociedade do século XX, no final dessa sociedade do século XX? Porque a grande questão talvez seja essa. Se a gente olhar para essa sociedade e falar assim, bom, essa sociedade ela é uma sociedade elitista e aí não cabe o pobre e o fracassado. Tudo bem. Então, a menos que a gente faça como os Estados Unidos fizeram na era Trump, de construir um muro e fazer os mexicanos pagarem a conta desse muro, porque são os mexicanos que pulam o muro para ir para os Estados Unidos em busca de oportunidades, a gente vai ter o pobre fracassado convivendo nessa sociedade e ele não vai ficar quieto, porque ele não vai se comportar como gado, né? Até porque gado é uma questão de elite e não uma questão de pobreza. Ele traz muitos questionamentos, né? As características que a gente peneirou do Arthur Fleck, de acordo com o site, com o portal Omelete, são as seguintes. Ele é mentalmente perturbado, lembrando que é uma criança que foi encontrada amarrada a um radiador e ele ficava amarrado diariamente. Recentemente no Brasil nós tivemos um caso assim, de uma criança que ficava amarrada dentro de um tonel de óleo vazio, né? Sob a alegação de que era uma criança muito custosa e assim por diante. Então, esse indivíduo, o Arthur Fleck, é alguém mentalmente perturbado, faz bicos como palhaço, como foi mencionado, trabalha com stand-up à noite, é alguém que cuida da mãe, e essa é uma questão que o filme evoca como complexo de Édipo, né?
porque é alguém que não viveu uma vida afetiva, ou seja, continuou afetivamente vinculado apenas à mãe, não teve uma experiência afetiva. Como Coringa, ao final do filme, acaba sendo ovacionado por aquele grande movimento que está em ebulição em Gotham, né? E que é um movimento que vai contra a campanha da Elite, que é prefigurada na figura de Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne. O desenrolar da loucura desse personagem, ela caminha no ritmo das ebulições sociais de Gotham. Esse crescimento das revoltas é um crescimento que ascende com a figura do Coringa como sendo o estándar desse movimento. E no fim do filme, quando o personagem sobe no carro e completa o seu sorriso familiar, que é o sorriso do Coringa, todos vibram, né? E é o momento que eles realmente ovacionam esse personagem, fazendo também uma referência à morte do Thomas Wayne e da esposa no beco do crime. E aí é como se não se o mal vencesse no final do filme Coringa, porque era isso que todo mundo esperava, mas, sobretudo, a ideia de que existe, de fato, um conflito entre pobres e ricos na sociedade, existe uma luta do pobre para ascender economicamente e ocupar os mesmos espaços e ter a mesma vida que o rico na sociedade, que é a elite. Então, esse parece ser o desfecho, né? Quem assistiu Batman Cavaleiro das Trevas percebe que o Coringa, naquele contexto ali, ele não é um vilão, ele não é um bandido, tanto é que ele mata os bandidos no início do filme que vão roubar o banco com ele. Depois ele coloca fogo numa montanha de dinheiro com o principal traficante de Gotham, e ele fala que os marginais de Gotham, aqueles que vivem à margem, não sabem ser marginais, ele vai ensinar para eles como é que se é marginal. Então, é um filme muito emblemático e ele culmina com a ideia de que o Coringa não é nem herói e nem bandido, ele é uma espécie de anti-herói. Ou seja, ele é a ideia de que cada um de nós pode se estruturar socialmente sem a necessidade da figura de um herói como o Batman. O personagem Coringa, então, ele se encaixa dentro desse aspecto do anti-herói como uma figura distópica, ou seja, uma figura que não gera nenhum tipo de utopia, de esperança para a sociedade, mas uma figura que diz para todos nós, olha, os problemas estão aí, o lixo está nas ruas, não fomos nós que colocamos, o melhor, não foram os dirigentes que colocaram o lixo na rua, fomos nós que jogamos esse lixo na rua, e a gente precisa resolver esse problema e outros problemas também da sociedade. A criminalidade, por exemplo. Então, se a criminalidade está alta e se atribui isso ao problema das drogas, só existem drogas porque existem consumidores. Então, o problema das drogas é um problema de quem usa drogas ou de quem tem filhos, maridos, esposas que usam droga e que não fazem nada para reverter essa situação. Então ele é um personagem distópico, ele não é utópico, ele não gera esperança, mas ele gera uma necessidade de nós discutirmos qual é o papel nosso na sociedade. Não é, então, nem a figura de herói mais vilão, mas é a figura do sem-herói. Então, uma sociedade distópica é uma sociedade sem heróis, é uma sociedade que tem que se virar sozinha, que tem que se virar com seus problemas. Existe todo um questionamento no filme, né? Se o Coringa, se ele é essa espécie de familiar da família Wayne. Então tem aquela cena, né? Depois a gente deve retomar isso, mas tem aquela cena que ele vai na mansão Wayne, do lado de fora da mansão, e tem um encontro com o Bruce Wayne, o Batman, quando criança ainda, o Bruce Wayne,
e que ele tenta estampar um sorriso na cara daquele menino, que é o mesmo sorriso dele. A gente vai falar um pouquinho dessa questão do sorriso. E que ali, dentre outros momentos do filme, fica caracterizado como se o Arthur Fleck fosse um filho bastardo de uma relação que o Sr. Wayne teve com a mãe do Arthur Fleck. Né? Então, em tese, ele seria irmão do Batman. Isso é uma das questões que ficam sem resposta no filme, né? Que pode ser muito bem por conta da loucura do próprio Coringa, uma situação do tipo uma alucinação, né? Uma ilusão, uma alucinação do próprio Arthur Fleck. Então isso não fica evidenciado no filme, mas é colocado justamente como uma provocação para que se possa dizer assim, olha, na sociedade, bem e mal têm a mesma origem. Ou para dizer assim, olha, em todos nós existe o bem e em todos nós existe o mal. A relação com o Batman nesse filme, o Coringa, não aparece em nenhum momento, ela fica bastante latente no Batman Cavaleiro das Trevas, né? E ali no Batman Cavaleiro das Trevas, dos momentos mais interessantes é quando o Coringa está para explodir 2 barcos, coloca as próprias pessoas para decidirem qual barco será explodido, e depois o próprio Coringa, ao se encontrar com 2 caras no hospital, vai dizer que a sociedade ela é esse barril de pólvoras, basta alguém riscar um fósforo. Né? O filme ele funciona numa perspectiva autobiográfica, porque é o próprio Coringa que vai contando a história dele, e era exatamente isso que o diretor do filme queria, né? Que fosse uma autobiografia mesmo do Coringa, para que as pessoas conhecessem a origem, as perspectivas, as questões que estão no entorno dessa figura do palhaço, que na realidade não é um palhaço. Né? O ator, então, entrega ao personagem uma figura mais instável, mais louca, mas que ao mesmo tempo tem uma inocência, tem uma ingenuidade, o fato de cuidar da mãe, por exemplo, o fato de não ter tido um relacionamento afetivo, de fantasiar um relacionamento com uma moça. Então, o filme denuncia a figura de um personagem que realmente tem um transtorno grave e denuncia também que a nossa sociedade está repleta desse tipo de personagem. Uma das referências nas quais o diretor se baseou foi justamente O Rei da Comédia, com Robert De Niro, tanto é que eles chamam Robert De Niro para o filme, para um show, uma espécie de show de talentos e de entrevistas, e na qual ele entrevista o próprio Coringa, né? Segundo a descrição oficial do longa, mostra um homem lutando para se integrar à sociedade, uma sociedade despedaçada e trabalhando como palhaço, toda aquela questão, e vai mostrar de uma maneira bem interessante como é que esses problemas sociais desse indivíduo evoluem para a perspectiva da loucura social. Talvez a maior descoberta do Coringa no filme seja que a grande piada não é o rosto de palhaço dele, mas é ele próprio, é a própria vida dele. Que é uma constatação que todo e qualquer cidadão pode fazer na sociedade, ou seja, a gente vive numa sociedade, essa sociedade ela abusa de nós, ela nos explora comercialmente, ela explora a nossa força de trabalho, então aí a gente tem um lado marxista do filme, e a grande piada somos nós mesmos. A gente ri da vida para a gente não morrer, porque na realidade a vida é muito complexa mesmo. Então, a ideia do Coringa como alguém que usa um rosto de palhaço e um sorriso largo, até escancarado, é a ideia de alguém que vive para viver, que tem as próprias lutas, que tem os próprios problemas, mas que não desiste dessa luta. Existem 2 cenas no filme. A primeira cena é quando ele já no início do filme, ele está trabalhando
com aquela placa que foi mostrada e alguém rouba essa placa dele, ele começa a correr atrás dessa pessoa e o cara arrebenta a cara dele com essa placa, joga a placa na cara dele com muita força. E depois aquela outra figura do Coringa como alguém que sai correndo, mas correndo depois de lavar a sua alma, de cometer um crime contra alguém que estava praticando uma espécie de bullying contra ele no metrô, que estava pisoteando ele, que estava maltratando, que estava humilhando esse personagem. Que é essa loucura? Às vezes, enlouquecer é a única maneira de permanecer normal numa sociedade louca, né? Então, é justamente nessa perspectiva que a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse essa doença para não incomodar essas pessoas. Então, Coringa, ele é esse personagem. Um personagem que no filme vai enlouquecendo aos poucos e nessa loucura que vai sendo constituída, acontece uma espécie de autoconhecimento. Ele também vai se autoconhecendo, ele vai se autopercebendo, ele vai percebendo a sociedade, então é um heteroconhecimento, e ele vai percebendo também que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de humilhar outras pessoas, seja por qual motivo for, que é uma bandeira enorme que se ergue no século XXI. Ou seja, você pode ser aquilo que você quiser. O personagem, isso é mostrado com muita característica no filme, ele tem uma doença, um transtorno que se chama afeto pseudobulbar. Ou seja, ele solta risadas involuntárias e ele tem que explicar isso a uma mulher, porque a mulher acha no ônibus que ele está rindo da cara dela. E isso é trabalhado justamente para mostrar também esse processo de enlouquecimento do Arthur Fleck, do personagem Coringa, né? Nesse aspecto, o que o filme está denunciando é que muitos problemas e muitos transtornos que a gente consegue até disfarçar socialmente. Mas existem outros que não. Existem problemas e transtornos que a gente, infelizmente, não consegue disfarçar, incomoda as outras pessoas e isso se torna algo muito complicado. Se não me engano, 2 cenas do filme mostram o encontro do Arthur Fleck com a sua psicóloga. No primeiro encontro, ele vai dizer que ele tem pensamentos maus e o que ele está indicando é que ele não consegue trabalhar e elaborar e transpor e fazer uma catarse desses pensamentos. E num segundo aspecto, ele, num segundo encontro com a psicóloga, ele já vivenciou algumas situações no filme e ele está ali como numa espécie de despedida, justamente porque ele vai dizer assim, olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu estou aqui, né? E a partir de agora eu vou ser quem eu tenho que ser, ou seja, eu vou ser o Coringa, eu vou ser aquele que, em vez de a sociedade rir dele, é ele quem vai rir dessa sociedade. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, a gente poderia enquadrar o caso do Coringa como um transtorno de personalidade antissocial. Como característica, existe um padrão invasivo de desrespeito e violação aos direitos dos outros, inclusive na infância, a gente já citou isso naquela cena em que ele aparece amarrado, né, a um radiador quando criança, e também no começo da adolescência, a questão da violência sexual e assim por diante, e isso pode acarretar então psicopatia, sociopatia, transtorno de personalidade dissocial. Infância, adolescência, juventude, no contexto da violência, devido à evolução de características de alguns transtornos ao longo dessa infância desse indivíduo, segundo o Unicef,
E no aspecto penal, que é um aspecto que também nos interessa, isso está enquadrado no artigo 26, quando vai se dizer que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardo, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que estava sendo praticado. Então, essa é uma questão jurídica importante dentro do Coringa, porque ela recobra justamente esse aspecto desse personagem enquanto alguém que sofreu diversos tipos de violência social e que não poderia necessariamente ser enquadrado como um criminoso, mas sim como alguém que precisa de ajuda psicológica, alguém que tem não algum tipo, mas vários tipos de transtorno psicológico ou psiquiátrico nesse caso. Então, o filme ele traz essa ideia no subtítulo dele, do coloque um sorriso nessa cara. E essa ideia do coloque um sorriso nessa cara é justamente uma cobrança social, ou seja, você sofre, você é humilhado, você não tem as mesmas oportunidades que outros que têm influência política, influência econômica têm, mas você ainda assim precisa sorrir e ser feliz. Então essa é uma cobrança social que todos os dias bate à nossa porta e que ela realmente é muito complicada. E nem todo mundo, ou a maioria das pessoas, não consegue lidar com esse tipo de cobrança. Coloque um sorriso no rosto. Isso não é fácil. Isso no filme é trabalhado de diversas formas. E uma das cenas em que aparece isso é essa. Quando o Arthur Fleck está se maquiando e ele tenta fazer esse sorriso no rosto, mas de fato isso para ele é um sacrifício, porque ele não é feliz, porque ele não se sente feliz, porque ele é um fracassado, porque ele é humilhado, porque ele não tem oportunidades, porque ele vem de uma relação incestuosa, né? E vários outros aspectos estão no entorno da formação psíquica desse indivíduo. Aí a cena que a gente mencionou, quando ele se encontra com o personagem Bruce Wayne, quando criança, e ele coloca esse sorriso no rosto. Aqui nós temos mais uma ironia do filme, porque ele está dizendo nessa cena o seguinte: olha, você mora numa mansão, você tem tudo, e eu, em tese, se for da mesma origem que você, não tive nenhum tipo de oportunidades e estou me virando. Arthur segura uma foto de sua mãe, que traz uma mensagem de Thomas Wayne à mulher. Seria então, isso mais no final do filme, a mensagem que parte da imaginação dele ou da sua mãe, ou será que realmente ele também é um filho incestuoso do empresário Thomas Wayne? Um outro personagem, que é o Brad Cooler, que faz o grande Thomas Wayne, o grande empresário, candidato, né, ao governo da cidade, tem seus planos atrapalhados depois de uma declaração infeliz sobre as manifestações populares, e aí a cidade entra num processo de ebulição, e nesse sentido, esse personagem, que é muito conhecido dos fãs de HQ, ele vê seus planos subvertidos quando ele é assaltado e morto ao sair de um teatro, né? Que é um programa de elite, então por isso que é colocado no filme dessa maneira, e ele acaba então sucumbindo junto com a mulher. A gente mencionou então a visita que o Arthur Fleck faz ao sanatório onde a mãe ficou internada por um tempo, se recuperando de um processo de loucura. E é justamente nesse momento que se descobre, então, não é necessariamente que se descobre, mas que se aventa a possibilidade de que o Thomas Wayne seja, talvez, também o pai do Arthur Fleck. O fato de ele não conhecer o pai, então ele está em busca dessas respostas, né?
Então o filme coloca isso não só como uma possibilidade de verdade, mas como uma provocação para aqueles que acham que o Batman tem uma origem ilibada ou que o Coringa tem uma origem periférica, marginal, como se é pensado no século XXI. Então nós temos dois tipos de pessoa, aquelas que tiveram oportunidade, que são consideradas boas pessoas. Aqui a gente lembra o livro A Genealogia da Moral, do Nietzsche, né? E nós temos os maus cidadãos, que é aqueles que têm origem na pobreza, né? Frances Conroy é Penny Fleck, a mãe de Arthur Fleck, a mãe do Coringa. Na juventude, então, ela trabalha para o Thomas Wayne, para sua família, por quem serviu por muito tempo, com muito carinho, e talvez houve, então, dá-se muito forte a entender que houve, então, essa relação entre ela e o Thomas Wayne, e por isso o Arthur Fleck vai atrás do milionário, vai atrás do sanatório, justamente para tentar desvendar essa origem misteriosa dele, que talvez na segunda tomada do filme, ou seja, no filme número 2 dessa sequência, a gente possa descobrir mais coisas. Uma questão interessante que o fã ele pode questionar, até porque o Coringa hoje talvez tenha mais fãs do que o próprio Batman, é como que alguém que cuida da mãe com tanto carinho, que dá banho na mãe, porque a mãe está incapacitada, que dá comida na boca da mãe, pode se tornar alguém como quem o Coringa se tornou, né? E a questão é muito simples, existem questões sociais nesse entorno, existem questões culturais e existem questões psicológicas também. Então, como foi ressaltado já, é alguém que talvez tenha uma espécie de complexo de Édipo, é alguém que não vivenciou um amor na sua vida, que não vivenciou um relacionamento na sua vida, e que por conta disso vai desenvolver alguns transtornos, conforme foi mencionado. Cada uma das cenas do filme tem um motivo de reforçar, então, o estado de espírito do Coringa, ou seja, ele tentando agradar uma pessoa no início do filme, tentando ser o bom moço, tentando fazer a coisa certa, depois começa a dar tudo errado, e aí começa então os momentos inoportunos, começa o riso nervoso dele, e começa todo o desenvolvimento daquilo que a gente chamaria, em Foucault, de um estado de loucura. Outro personagem é a Zazie Betts, ou Sophie Dumont, que é o personagem, que é uma mãe solteira que mora ao lado do Arthur e da sua mãe, e que após um encontro no elevador, o Arthur Fleck, ele em tese se apaixona por ela e em tese também vive um romance com essa mulher, que a gente não sabe até onde isso é real, até onde isso é produção da sua própria mente. Essa cena ao fundo, ela mostra justamente a felicidade dele depois de se envolver afetivamente com essa mulher, se é que houve esse envolvimento. Essa é a personagem, então, e essa é a cena do encontro deles no elevador. Depois, eles caminham juntos, né, pela cidade. Eu não me lembro se eles comem, chegou a comer alguma coisa, mas a ideia é que há, pelo menos psicologicamente na trama, um envolvimento afetivo. Quando é revelado que toda a relação que ele tem com sua vizinha Sofia é fruto da sua mente, o filme estabelece de uma vez por todas que o seu relato não é confiável e tudo o que se passa pode não ser verdade dentro do contexto da trama. A questão da magreza do personagem chama atenção. Joaquin Phoenix teve que emagrecer muito, isso pode indicar várias coisas, pode indicar anorexia, o que prejudica a questão mental. Isso pode indicar também a questão da falta de alimentação adequada e pode indicar também uma crítica social. A questão do stand-up, ela é muito interessante, porque é uma cena muito bem construída e o Arthur Fleck, ele começa de um jeito que você fala assim, meu, isso não vai virar nada. E de repente ele sai dali aplaudido, ganha força, ganha confiança para se tornar quem ele tem que ser dentro do sistema mental dele.
E o filme, ele então vai usar vários filmes como Rede de Intrigas, Dia de Cão, Taxi Driver e o próprio Rei da Comédia, que a gente já mencionou, justamente para mostrar então que é um filme que foi muito bem construído, que foi muito bem pensado, pelo fato de que muitas tramas psicológicas e sociais são tratadas dentro do filme e querem muito dizer respeito a todos nós. Então o filme tem um viés singular, principalmente quando vai tratar dessa questão da loucura, né? A partir, repito, do filósofo Foucault, Michel Foucault, porque ele vai dizer que a loucura ela não é um estado isolado, solitário, desenvolvido pelo indivíduo, ela é um estado que é produzido pela própria sociedade e muitas vezes aquele que é tido como louco não é louco, é a própria sociedade que o aponta como louco como uma forma de afastá-lo e de excluí-lo dessa sociedade. Robert De Niro é Murray Flunk, um personagem que comanda um relevante talk show de entrevistas e é uma referência entre os comediantes de Gotham. Ele faz uma crítica ao Arthur Fleck quando ele brilha naquele programa de stand-up e aí ele chama o Arthur Fleck no programa para fazer chacota da cara dele e, consequentemente, o final é um final aterrador daquela cena, porque ali, diante daquela situação, depois de já ter se envolvido na cena do metrô e na morte, ali, de fato, Arthur Fleck vira definitivamente o Coringa. Aí está a cena, então, do talk show. Todos ficam absolutamente espantados com aquilo que o Coringa faz, mas ele sai glorioso, se a gente puder dizer assim, dessa cena, sem querer enaltecer o estado de loucura dele. Depois de uma cena de seu show de stand-up, então, ele viraliza, é convidado, vai ao talk show e já com uma intenção de não levar desaforo para casa e acaba ali cometendo, então, o seu próximo crime, né? No espelho, ele escreve com batom na hora da maquiagem, coloque um sorriso nessa cara, e é justamente isso que ele está indicando, no sentido de que ele está fazendo, então, essa crítica social de que você tem que ser feliz, de que você tem que ser feliz o tempo todo, de que você tem que ser perfeito o tempo todo, e nada disso, de fato, é real dentro das interpretações que se tem hoje do ser humano no século XXI, a gente tem que ser de fato aquilo que a gente é e pronto. A questão da máscara, ela é uma questão muito particular no filme, porque ela remete também a uma forma de se esconder a identidade. Ela é uma referência clara ao filme V de Vingança, a ideia de que todos nós temos o mesmo rosto, todos nós precisamos não, todos nós nos parecemos e a ideia de que o fracasso de um é o fracasso de todos. É uma cena interessante porque logo em seguida que ele usa essa máscara para fugir, ele se livra dela e assume a sua individualidade, a sua subjetividade, e aí ele passa a usar o rosto dele mesmo, que também é um rosto de palhaço. Então ele usa uma máscara de palhaço para cometer um crime e depois ele passa a usar o seu próprio rosto, que não é um rosto normal, que é o rosto de alguém que tem que, em vez de ser motivo de chacota social, que rir da sociedade na qual está inserido. A cena, então, em que ele joga a máscara é a cena do metrô, na qual ele comete um crime, ali dentro de um dos vagões, depois de ser humilhado, chutado, enfim, ameaçado. E aí ele joga essa máscara no cesto de lixo como uma significação de que ali não tem mais importância nenhuma aquela máscara, porque ele já está
com a verdadeira máscara, que é a identidade de Coringa dele. A cena da escada, ela é uma cena que chama muita atenção, porque primeiro ele está indo para o trabalho totalmente desmotivado, a escada ela é algo escuro, sombrio, e que ele tem muita dificuldade de subir. Quando ele se torna o Coringa, em vez de subir a escada, ele desce essa escada, o que é uma referência clara à questão da Broadway, das escadarias da Broadway, dos grandes shows, e ele desce dançando como se ele estivesse fazendo um espetáculo na Broadway mesmo, para indicar que ele realmente se encontrou naquele momento. Aí uma cena mais aproximada, então, do Coringa descendo a escadaria e dançando realmente, feliz, realizado, apesar de ter cometido um crime. Então é importante a gente frisar isso, que a gente não está celebrando o crime que o Coringa cometeu, a gente está indicando, ou o filme está indicando, que ele é alguém que se ilumina não pela prática do crime, mas pelo fato de que ele consegue responder à altura à sociedade que antes apenas humilhava esse indivíduo. Como eu disse, é um filme muito violento, e essa cena é a cena de quando o Coringa acaba matando um dos colegas de trabalho dele, e além de ser uma cena muito violenta, isso de certa maneira quer indicar que ele já está com um transtorno psicológico irreversível nesse momento, e de que ele acaba representando, então, um risco social para todo o contexto no qual ele está inserido. Desse modo, a maior parte dos acontecimentos de Coringa é digno de debate, e pode ser que tudo que tenha sido delírio de Arthur, que no início é questionado sobre a internação, e é visto batendo a cabeça na parede de um hospício sem maiores explicações, pode ser que suas alucinações tenham se iniciado com sua demissão ou a descoberta de sua paternidade incerta. Pode ser também que tudo tenha acontecido de modo que Phillips nos mostra, que é o diretor, e o mais importante de tudo é que não há uma resposta clara no filme. Quem assiste o filme tem que decidir, tem que assumir a sua identidade de Coringa também para entender o próprio Coringa. E o filme mostra, então, na última cena, que Arthur diz à psiquiatra que não adiantaria ele contar tudo que ele viveu, porque ela não entenderia. Ou seja, a piada que ele pensou tira o último sarro, então, de todos aqueles que estão vendo o filme, ou seja, da sociedade como um todo, e a única certeza é a certeza de que o Coringa é um personagem distópico, ou seja, um personagem que não traz certezas como o Batman traz, a ideia de segurança, a ideia de proteção. Então, nesse momento, o Coringa assume uma espécie de niilismo de fato. Ele se torna um indivíduo niilista, no qual a única coisa que interessa é aquilo que ele vai viver, porque ele de fato não tem nada a perder. E o que ele diz sobre nós? O que é que o Coringa diz sobre nós? O Coringa diz sobre nós que nós não somos tão felizes como nós imaginamos, que nós não somos tão perfeitos como nós imaginamos, que nós precisamos olhar para nós mesmos no espelho e perceber qual a qualidade do nosso sorriso ou qual a qualidade da nossa felicidade. E a partir daí nós precisamos tomar uma atitude, ou seja, eliminar no sentido simbólico tudo aquilo que nos impede de sermos indivíduos que estão à margem de uma sociedade perversa. E aqui eu indico uma característica interessante da roupa do Coringa, que é justamente a cor vermelho, uma indicação talvez muito clara da ideia de um comunismo, neocomunismo no século XXI, que é a ideia de que gays têm oportunidade, que é a ideia de que os pobres têm oportunidade, as mulheres têm oportunidade, os negros têm oportunidade, e a ideia de que nós, em vez de sermos motivos de riso da sociedade elitista, precisamos
rir dessa sociedade e colocar medo nela. Eu trago para vocês uma notícia interessante, que é essa sequência do filme com Joaquin Phoenix já está sendo desenvolvida pela Warner, né? Então, aos que ficaram fãs ou que já eram fãs do Coringa desde os quadrinhos, nós temos aí essa nova possibilidade de ver uma continuação desse trailer, né? E nos deliciarmos com esse grande personagem do Phillips. E aí eu encerro essa live dizendo que a loucura é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho para que ela possa acontecer de fato na nossa vida. Pode